bem-vindo ao Economiza. Este é o espaço de finanças pessoais da JETV, uma parceria do Jornal Económico e da Reorganiza. Connosco temos esta semana João Raposo, administrador do Grupo Reorganiza. Muito obrigado, João, pela presença neste programa. Hoje vamos falar de moratórias, de como lidar com o final das moratórias e como é que se deve gerir, de facto, esta situação do fim de um período de carência, digamos assim. Eu gostaria que começasses por explicar que tipo de moratórias é que existem. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Sim, antes de explicar mesmo as moratórias, percebi o contexto. Portanto, estamos a falar de um contexto de exceção. Vivemos em tempos de pandemia e foi preciso criar aqui uma situação, uma medida de exceção para ajudar as famílias a recompor-se. E a primeira questão logo que se coloca é se as famílias já estarão recompostas, já terá acontecido alguma coisa diferente para as famílias estarem preparadas para retomar as prestações como antigamente? É uma pergunta que eu tenho tendência a dizer que provavelmente não estarão e isso preocupa-me um pouco. Mas de forma mais abrangente, dizer que existem as moratórias do Estado e existem as moratórias privadas. Pois cada uma pode terminar em sua altura, também começaram em épocas diferentes, umas são mais específicas só para a habitação, outras também para o crédito ao consumo. Aquelas moratórias que terminaram agora, no princípio de abril, são as moratórias privadas relacionadas com o crédito de habitação. Ou seja, a maior parte das pessoas que aderiu às moratórias, estamos a falar de cerca de 85 mil famílias, vão começar a pagar a prestação que tinham antes das moratórias. Não há de ser necessariamente maior do que aquela que tinham, porque juntamente com a moratória veio o alargamento do prazo. E eu passo a explicar como é que funciona. Basicamente, todas as prestações que nós pagamos são compostas por uma parte de capital e por uma parte de juros. Nós podemos fazer aqui uma carência de capital, portanto ficamos só a pagar a parte dos juros quando voltar a ter a nova prestação, essa prestação terá que ser ligeiramente maior porque tenho menos tempo para pagar o mesmo capital em dívida que tinha antes de começar a moratória, certo? Neste caso não foi bem assim que aconteceu, porque juntamente com a carência, juntamente com a moratória, deu-se também o alargamento do prazo do contrato. Acontece que nestas moratórias, quem optou por não pagar nem capital nem juros, também os juros continuaram a capitalizar e, portanto, o montante em dívida será maior do que aquele que tinham quando iniciaram a moratória. Então, neste caso, o que é que devemos fazer? Como é que devemos encarar, de facto, este final das moratórias e quais são os passos que devemos tomar? Olhar para a realidade de cada um é essencial, perceber vou ou não vou ter capacidade de ter a prestação que tinha antigamente e neste aspecto, como em muitos outros da vida financeira, não vale mesmo a pena enterrar a cabeça na areia, achar que melhores dias virão, que de repente vou ter aqui vou ganhar um prémio e tudo se vai compor, vou ter um aumento e tudo se vai compor. Não. Neste aspecto é jogar mais numa lógica conservadora, pensar quase no pior cenário para atuar sobre ele, de maneira a que tudo o que vier sejam boas notícias. Preciso ter consciência da nossa realidade, é muito importante. E a partir desse momento, provavelmente vou chegar à conclusão que é essencial negociar as minhas responsabilidades. Nós já aqui em programas anteriores falámos sobre a importância, por exemplo, de negociar despesas como os seguros, como as telecomunicações e por aí adiante, mas também no crédito, e já aqui foi dito, é importante saber negociar. Um dos modelos que nós devemos fazer, e isto algumas pessoas ainda têm uma ideia um pouco errada daquilo que é o chamado crédito consolidado. Basicamente, o crédito consolidado é o quê? É nós consolidarmos, é juntarmos numa só prestação as minhas responsabilidades de todos os outros créditos. Tipicamente, eu vou tirar daqui o crédito de habitação. Estamos a falar das chamadas dívidas de curto e médio prazo. Portanto, cartões de crédito, créditos pessoais, até quem sabe crédito automóvel, porque tipicamente esses créditos foram feitos no passado, com taxas de juros mais elevadas que aquelas que temos hoje, e se nós juntarmos todos os créditos num só, vou ficar com uma única prestação e provavelmente irei estar a poupar nesse crédito consolidado. E, portanto, essa opção não dá um bocadinho aquela ideia que nos pode ficar mais cara. É assim, João, ou não? Depende do ponto de partida. Depende do ponto de partida e depende também da forma como eu atuar em relação ao crédito consolidado. Porquê? É verdade que para eu conseguir poupar o mais possível, convém estender o crédito pelo prazo máximo, 7 anos. E, portanto, se eu vou ter um crédito a 7 anos, vou estar a pagar durante mais tempo juros. Portanto, o montante total imputado ao cliente, o METIC, que também já aqui foi falado, será mais elevado. Contudo, há dois aspectos a ter em consideração. O primeiro é que nós devemos ter em consideração que o que me interessa agora é poupar no curto prazo para não entrar em incumprimento. E, portanto, mesmo que no final das contas até pudesse ficar mais caro,
era preferível eu ficar a pagar menos já hoje. Imagino, se calhar o total das minhas prestações com os créditos de curto prazo são 400 euros. Eu faço um crédito consolidado em que fico a pagar 200 euros por mês. Se calhar é preferível eu ficar a pagar 200 euros por mês e conseguir cumprir com as minhas responsabilidades do que estar a tentar pagar 400 euros e entrar depois numa situação de incumprimento. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão que deve ter em consideração é que se eu estou a poupar, portanto, se eu antes pagava 400 euros e tinha que estar a conseguir pagar porque não posso estar em cumprimento para pedir um crédito consolidado. Portanto, se eu estava a conseguir pagar 400 euros por mês, agora estou a pagar 200 euros, então eu vou conseguir ter alguma poupança. Não é para azar usar esses outros 200 euros em consumo como se nada tivesse acontecido na minha vida. Não. Vou aproveitar parte dessa poupança que estou a ter para, quem sabe, amortizar antecipadamente o crédito consolidado e assim, até em vez de ter que chegar ao final dos 7 anos, posso, em 4 ou 5 anos, se calhar, amortizar a totalidade do crédito consolidado e não tive que pagar tanto tempo assim. Por isso, a resposta depende muito de quando partimos e da forma como atuamos durante o crédito consolidado. E quem é que disponibiliza este tipo de créditos? A banca tradicional, tipicamente, não gosta muito de fazer crédito consolidado, portanto, isto entra no âmbito do crédito ao consumo, mas porquê? Porque um crédito consolidado tem um pouco mais de risco, porque eu banco, não é? Estou a comprar dívida que já é um bocado frágil, tipicamente, portanto, estou a pôr dentro do banco dívida de outros credores que já por si é um bocado frágil. Por isso é que as taxas de juros de um crédito consolidado podem ser um pouco mais elevadas do que um crédito pessoal tradicional. Não será assim tão significativo, já poderei explicar melhor, mas são um pouco mais elevadas porque o risco inerente à operação, e também já aqui foi dito, o risco tem que estar sempre refletido na taxa de juros, o risco inerente à operação é maior do que um crédito pessoal puro, digamos assim. Mas eu diria, uma pessoa está nessa circunstância que veja com o seu banco se há ou não há possibilidade de fazer algum crédito consolidado, alguma reestruturação que não implique ficar com o código de renegociado, com o código de crédito reestruturado junto do Banco de Portugal, porque isso terá outras implicações. Mas, ainda assim, há muitas financeiras que disponibilizam e, em vez de estar a ir a todas as financeiras uma a uma, poderá contactar, nem tem que pagar nada por isso, um intermediário de crédito que esteja vinculado a estas, e isto basta ir ao Banco de Portugal, perceber quais é que são os intermediários de crédito, a Reorganiza é um intermediário de crédito, há outros, mas poderão ir ao Banco de Portugal, verificar quais é que são os intermediários de crédito registados que têm contrato com estas financeiras. E, com um só contacto, acabam por ter acesso a 4 ou 5 propostas de todas as ofertas que existem no mercado. E dizia eu há bocado que a taxa de juros pode não ser assim tão significativa. Faça um crédito pessoal normal ou faça à dita banca tradicional. Porquê? Porque também já aqui foi falada a diferença entre a TAN e a TAEG, não é? A taxa anual nominal e a taxa anual de efetiva global. A TAEG, além de incluir a TAN, inclui uma série de outros custos próprios do crédito. Ou porque tem que ter custo de manutenção de conta, ou seguros associados, e portanto há uma série de encargos que a banca tradicional carrega mais do que as financeiras. E portanto, eu quando estou a fazer um crédito consolidado numa financeira, se calhar a TAN é muito diferente, mas a TAEG entre um banco tradicional e uma financeira pode não ser assim tão diferente. E por isso diria que por vezes as pessoas olham para o crédito consolidado com alguma desconfiança, porque estou a fazer um crédito para pagar outros créditos, e as pessoas dizem, isso não é uma boa prática, mas pode ser interessante, porque eu estou a refinanciar-me com uma taxa de juros mais baixa. É uma operação financeira que pode ser muito interessante, que eu estou a refinanciar créditos que já existem. Repare que eu não estou aqui a dizer para as pessoas terem mais crédito, não estou a dizer para aumentar o nível de endividamento. Se eu tiver em dívida, vamos imaginar, 19.426.14, eu vou-me financiar por 19.426.14, ou seja, não vou estar agora a financiar-me por 25.000 ou 30.000 euros para ficar aqui com mais alguma folgazinha para uma compra ou para uma despesa que eu acho que se justifica. Não, eu não estou aqui a dizer para fazer um consolidado para ter mais dívida. Estou a dizer com a dívida que já se tem, refinancia-se com uma taxa de juros mais barata, alargando o prazo, e então aí conseguirá suportar, provavelmente, com maior tranquilidade, a prestação pós-moratória que vai ter no seu crédito de habitação. E, de qualquer forma, são sempre créditos que têm de ser saldados, portanto, aqui a questão é como é que os vamos pagar e não se vamos pagar mais, como estavas a referir. E no caso de não ser possível o crédito consolidado? Também na Reorganiza, algumas pessoas procuram-nos já em situação que já estão, por exemplo, em cumprimento ou que estão com uma situação financeira com mais dificuldade. E aí nós temos que dizer, olha, realmente não é possível fazer o crédito consolidado. E por isso é que o crédito consolidado não deve ser visto para aquelas pessoas que estão com dificuldades financeiras, deve ser visto para aquelas pessoas que querem melhorar a sua vida financeira.
Mas se eu estou com dificuldades financeiras, também não é que não haja resposta. Existe resposta, existem instituições, existe uma rede de apoio ao consumidor endividado, a RACE, a rede de apoio ao consumidor endividado, que o Banco de Portugal tem, uma série de parcerias de instituições que apoiam pessoas que estão nessa circunstância. O que é que se deve fazer se já não é possível um crédito consolidado e se eu não estou a conseguir suportar a minha prestação pós-moratória e até fico com medo que fique sem a casa, porque pode acontecer, a casa é dada como garantia, se a pessoa não conseguir cumprir com o crédito de habitação, a hipoteca pode ser exercida sobre o imóvel, portanto, convém mesmo atuar. É recorrer a esta rede de apoio ao consumidor endividado. Existe um decreto-lei, que é o decreto-lei que tem um nome estranho, que é o PARI-PERSI. PARI são as iniciais de Plano de Ação para o Risco de Incumprimento, PARI, e PERSI significa Procedimento Extrajudicial de Regularização de Situações de Incumprimento. Ou seja, são pessoas que já estão em situação de incumprimento e têm que regularizar situações de incumprimento, mas ainda de forma extrajudicial, ou seja, ainda antes de ir para a Justiça, ainda antes de ir para processos de insolvência, antes de estar diante de um juiz para decidir o que fazer com as dívidas que a pessoa tem. Portanto, ao abrigo do PERSI, existem formas de renegociar contratos, aí sim fica-se com indicação de que aquele contrato foi renegociado, mas o essencial é cumprir com aquilo que foi acordado. E aqui existem diferentes formas de renegociar, ou alargamentos de prazos, ou até redução de taxas de juros, ou deferimento de capital, ou carências de capital. Portanto, há formas que as instituições financeiras, o banco, as instituições de crédito, têm para conseguir dar apoio. No fundo, basicamente, o que é que vão fazer? Vão analisar a vida financeira daquela família, vão perceber os encargos e vão perceber a dívida que têm. Qual é que é a solução que permite a pessoa cumprir com a prestação ou conseguir cumprir com o contrato que já assumiu? Tenta-se chegar aqui a um acordo, há prazos para cumprir, isso é importante ter presente, portanto, tanto da parte do credor como da parte do devedor, temos prazos para cumprir com as respostas, dar a conhecer toda a minha vida financeira, não vale a pena esconder nada, vamos ser transparentes, mostrar a vida financeira e dizer, eu quero cumprir, né? Este é o pressuposto que está por trás, eu quero cumprir, estou com dificuldades. O banco ajuda a encontrar aqui um plano para conseguir cumprir com as minhas responsabilidades. E ao abrigo do PERSI, alguma solução irá ser encontrada seguramente. O que é preciso é cabeça fria e analisar então todas as possibilidades. E se me permites, e atuar quanto antes, porque tipicamente dizemos que o tempo resolve tudo e na vida financeira muitas vezes o tempo agrava tudo. Por isso, quanto mais cedo começarmos a atuar, menos dolorosas serão as formas de corrigir problemas financeiros que todos têm e que não é vergonha nenhuma ter problemas financeiros. Acho que o que é mesmo importante é dizer, tenho esta dificuldade, vou encará-la, vou de peito feito, vou dizer, olha, estou com vontade de resolver a minha vida financeira, vamos encontrar uma solução. E o banco também tem interesse em encontrar a solução, porque os bancos também não querem ficar com um crédito mal parado. Ou seja, boa fé de ambos os lados. João Raposo, muito obrigado pela presença neste programa. Há muito mais para descobrir em reorganiza.pt. Veja também todas as notícias de finanças pessoais em jornaleconómico.pt/economize. E se tiver alguma dúvida sobre estes e outros assuntos que falámos noutros programas, envie então um e-mail para economize@jornaleconómico.pt. Boas contas e até para a semana.